Então, galerinha, vamos começar agora de fato a falar sobre função exponencial. Vamos começar pela definição. Chama-se função exponencial qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a elevado a x, em que a é um número real maior que zero e diferente de 1. Uma observaçãozinha aqui, gente, que na imagem das funções exponenciais, a imagem vai ser composta por números reais positivos e não nulos, ou seja, o zero não faz parte da imagem desse tipo de função, ok? Então, para a gente começar a falar sobre as funções, vamos analisar aqui o gráfico de duas delas. Bom, eu tenho aqui o gráfico de uma função que é exponencial e ela tem a forma f de x igual a 2 elevado a x. Observe que o a nesse caso é maior do que 1, e se o a é maior do que 1, consequentemente o a vai ser diferente de zero. Então essa função se encaixa na definição de função exponencial. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é que eu queria que vocês observassem essa coluna com os valores x, que é a coluna dos valores do domínio da função, e essa coluna aqui de y é a coluna das imagens da nossa função. Eu queria que vocês observassem o seguinte: o primeiro valor atribuído a x aqui é menos 3, e a sua imagem é 1 sobre 8. O segundo valor atribuído a x é menos 2, e a sua imagem é 1 sobre 4. O próximo valor atribuído a x é menos 1, e a sua imagem é 1 sobre 2. Observe que a cada valor que eu vou atribuindo a x, eu tenho uma imagem em y. E os valores no eixo x estão aumentando, ao passo em que suas imagens também estão aumentando. Então, os valores em x estão crescendo, estão aumentando, e os valores em y também. Quando isso acontece, gente, a gente está falando de uma função exponencial crescente. Então, nesse primeiro exemplo, a nossa função exponencial é crescente. Observe aqui no gráfico as imagens. Eu vou para esse primeiro quadrante aqui, que é mais fácil perceber essa questão dos valores no eixo x aumentando e os valores no eixo y também. Observem aqui. Quando o x é 1, eu vou ter a sua imagem 2. Quando o x é 2, a sua imagem é 4. Quando o x é 3, a sua imagem é 8. Então, observe aqui que os valores na reta x estão aumentando e as suas imagens também. E os valores na imagem também aumentam. Então, quando isso acontece, é porque a nossa função é crescente. Na segunda situação, eu tenho aqui uma outra função exponencial, só que agora observe, o valor a da função, a base, é um valor entre 0 e 1. Vamos analisar aqui os valores no domínio e os valores na imagem. Essa primeira linha dessa tabela são os valores do domínio e suas respectivas imagens na segunda linha, que é representada por y. Observe, no primeiro valor que eu tenho aqui para x é menos 3. O primeiro valor, a sua imagem é 8. O segundo valor que eu tenho aqui para y é menos 2 e a sua imagem é 4. A gente já pode perceber que os valores no domínio estão aumentando. Menos 3, menos 2. E as imagens, os valores na linha y aqui, da tabela, estão diminuindo. Ó. A imagem do menos 3 é 8. A imagem do menos 2 é 4. A imagem do menos 1 é 2. Então, os valores aqui no domínio estão aumentando e os valores aqui nas imagens estão diminuindo. Quando isso acontece, a gente está falando de uma função decrescente. Vamos aqui para o gráfico para a gente observar melhor essa questão da função decrescente. Observe que o primeiro valor aqui no domínio, no eixo x, é 3 e sua imagem é 8. Eu aumento o valor para menos 2 e sua imagem diminui em relação à imagem do menos 3 e passa a ser 4. Eu aumento o valor aqui no domínio para menos 1 e a sua imagem em relação à imagem do menos 2 diminui para 2. Então, gente, essa situação é uma situação clara de função exponencial decrescente. Então, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative as notificações e até as próximas aulas.